Olá, terráqueos alienígenas! Esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd. E hoje eu vou fazer um programa especial. Eu vou falar para vocês aqui algumas notícias que saíram após a estreia de Vingadores Guerra Infinita nos cinemas. Então, cuidado, porque esse programa vai ser recheado de spoilers. Segundo os roteiristas, Vingadores 4 será bem mais épico que Vingadores Guerra Infinita. Em uma entrevista ao THR, os roteiristas Christopher Marcus e Stephen McFeely foram questionados se Vingadores 4 seria o último filme em que eles iriam trabalhar para a Marvel. Se for, estamos felizes com isso, porque Vingadores 4, no mínimo, é melhor do que o que você acabou de ver. E Christopher Marcus complementou dizendo, e maior. E alguns fãs especulam por aí que o Doutor Estranho já revelou o título de Vingadores 4. E essa especulação está gerando a teoria justamente da cena em que o Doutor Estranho entrega a Joia do Tempo para Thanos e diz o seguinte para Tony Stark: nós estamos no fim do jogo agora. E com isso então, os fãs estão especulando que o título será Endgame, ou seja, fim de jogo. E vocês, acham que esse também será o título de Vingadores 4? E o diretor de Guardiões da Galáxia 3, James Gunn, revelou que o filme se passará após Vingadores 4. Essa revelação foi dada pelo diretor logo após um fã questionar sobre a linha do tempo em que se passará o filme dos Guardiões da Galáxia 3. E foi justamente no Instagram oficial de James Gunn que surgiu a pergunta e resposta. O fã perguntou o seguinte: uma pergunta importante, mas tudo bem se você não quiser responder. Eu posso saber se a sequência de Homem-Aranha, De Volta ao Lar ou Guardiões da Galáxia Volume 3 vão se passar depois de Vingadores 4 ou literalmente antes de Guerra Infinita? Obrigada. E o diretor respondeu o seguinte: Guardiões da Galáxia Volume 3 é depois. Eu sei a resposta para a sequência de Homem-Aranha, mas não sou eu quem deve revelar isso. O filme Guardiões da Galáxia Volume 3 chega no cinema somente em 2020, ou seja, após Vingadores 4. E terráqueos alienígenas, o que vocês acharam até aqui dessas notícias? Aproveitem, curtem esse vídeo e agora vamos continuar com o restante das notícias que surgiram sobre Vingadores Guerra Infinita. E os irmãos Russo comentaram sobre o destino de alguns personagens em Vingadores Guerra Infinita, incluindo Valkyria. Em um painel na Universidade de Iowa, o diretor Joe Russo comentou o destino de alguns Asgardianos durante a chegada de Thanos em Vingadores Guerra Infinita. Segundo Joe Russo, alguns Asgardianos conseguiram escapar da nave, incluindo a Valkyria, e assim evitaram ser assassinados por Thanos. Além disso, o diretor James Gunn recebeu alguns questionamentos através de sua conta oficial no Twitter sobre o paradeiro do personagem Kraglin, e ele respondeu o seguinte: felizmente ele também sobreviveu ao apocalipse. Kraglin está por aí, não se preocupem. Ele tem coisas importantes para fazer e tudo será revelado eventualmente. Esta tem sido a pergunta mais feita ao longo do dia, aliás, então fico feliz que vocês o mantêm em seus corações. E ainda segundo os roteiristas, Vingadores 4 não vai desfazer os acontecimentos de Vingadores Guerra Infinita. Através de uma entrevista ao BuzzFeed, Christopher Marcus disse o seguinte sobre Vingadores 4 e os acontecimentos do final de Vingadores Guerra Infinita. Vingadores 4 não faz o que você pensa. É um filme diferente do que você imagina. Além disso, as mortes são reais. Eu apenas quero dizer para você que são reais. E quanto mais cedo você aceitar isso, mais cedo você poderá seguir em frente para o próximo estágio da perda. E o outro roteirista, Stephen McFeely, complementou dizendo o seguinte: acho que Guerra Infinita é uma produção bastante madura para um filme pipoca. Tem muita diversão nele, obviamente, mas ele fica bem adulto. O segundo também é maduro. Vamos manter essas escolhas e esperamos surpreender, agradar e deixar você engajado. É feito pelo mesmo estúdio, pela mesma equipe, foram escritas ao mesmo tempo, gravadas ao mesmo tempo. Estão claramente conectados, mas são dois filmes diferentes definitivamente, sendo que um é dependente do que aconteceu no anterior. Em uma entrevista, a atriz disse que acredita que esse não é o fim da personagem. Pelo menos para mim parecia como um continua, porque eu sabia que teríamos que voltar em algum momento deste ano para terminar o quarto filme dos Vingadores. E pareceu que nos vemos depois, não uma despedida formal. Nessa mesma entrevista estava o ator Chris Pratt, o intérprete de Star-Lord, ou seja, Peter Quill. E ele não pareceu surpreso e concordou com essa afirmação da atriz. Com isso podemos deduzir que esses atores estarão voltando agora para Vingadores 4, ou seja, morreram brevemente nesse filme.
E agora nos restou uma dúvida, já que os roteiristas disseram que os acontecimentos não serão desfeitos. Mas então, quem está certo, os atores ou os roteiristas? E um dos diretores de Vingadores Guerra Infinita confirmou a teoria sobre a Joia da Alma. Alguns fãs acreditam por aí que justamente a cena que se passa logo após Thanos conseguir a Joia do Infinito e estalar os seus dedos se passa justamente dentro da Joia da Alma. E é justamente sobre essa cena que o diretor Joe Russo comentou e fez a afirmação que isso está correto. Sim, está implícito que é a Joia da Alma. O lugar é laranja, então ele está dentro da joia depois da quantidade de poder que foi necessária para instalar os dedos. Ele tem uma experiência fora do corpo com a Gamora. E essa mesma teoria ainda diz que a Gamora ficou presa dentro da Joia da Alma, que também foi confirmada pelo diretor. Sim, ela está na joia. Foi uma tentativa nossa porque não gostamos de papéis de duas dimensões ou vilões tridimensionais. Todo vilão é um herói em sua própria história. E, por mais insano, psicótico, brutal e violento que Thanos seja, ele é um vilão mais complexo se você vai em uma jornada emocional com ele. Ele se importa com as coisas, é complicado para ele executar seu plano e isso custa algo. Então, após essa confirmação, sabemos que a Gamora está dentro da Joia da Alma. Aí eu me pergunto juntamente com vocês, será que todas as pessoas do universo estão juntamente com ela na Joia da Alma? E o autor Sebastian Stan, o intérprete do Soldado Invernal, pode ter revelado um grande spoiler sobre Vingadores 4. Durante a Ace Comic Con, o intérprete de Bucky, Sebastian Stan, disse o seguinte: tem uma cena, acho que todos estão nela. Eu não posso falar muito, mas eu sei que levou 3 meses para ela ser planejada para que todos estivessem presentes. Você olha ao seu redor e todos estavam lá. Do Samuel Jackson ao Michael Douglas até a Michelle Pfeiffer. Todos estão lá. Então aí, com esse depoimento de Sebastian Stan, temos mais uma declaração e uma afirmação que provavelmente ele também voltará para Vingadores 4. Ou seja, ele não morreu definitivamente juntamente com os outros heróis. Se você achou que alguns personagens tiveram cenas muito curtas em Vingadores Guerra Infinita, não se preocupem, pois segundo os roteiristas, Capitão América e a Viúva Negra terão muito mais espaços em Vingadores 4. Em uma entrevista ao THR, os roteiristas Christopher Marcus e Stephen McFeely comentaram o seguinte sobre agora as cenas desses dois personagens. Alguns personagens tiveram menos espaço nesse filme. Quando deciframos os personagens, percebemos que alguns deles teriam mais potencial no longa do próximo ano, apenas em termos de como eles seriam testados nessa história. Eu não vou te contar como ela será, só digo que temos menos de Steve Rogers e Natasha do que você espera em Guerra Infinita. Isso porque eles são durões. Quando a ameaça chega, eles estarão lá para enfrentá-la. Eles não quebram, eles não lamentam, eles não pensam no que perderam. Então, não temos muito o que explorar quando nós temos tanto tempo, mas existe uma coisa depois. Terráqueos e alienígenas, esse foi o programa com especial de notícias sobre Vingadores Guerra Infinita e Vingadores 4. Comentem aqui o que vocês mais gostaram e o que vocês têm achado do filme nos cinemas. E se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com seus amigos, assinem nosso canal e cliquem no sininho para receber as nossas notificações.